Durante esses 27 anos, eu pude fazer o meu mestrado, o meu doutorado, me especializei em motricidade orofacial, dei muitas aulas na graduação, aqui formando outros fonoaudiólogos e também durante muito tempo na especialização. E pude, durante esse percurso, publicar vários capítulos, vários livros, sempre voltado para as questões orais, né, as questões da motricidade orofacial dessas crianças. E atualmente, há alguns anos já, né, eu idealizei e sou responsável pelo Instituto de Desenvolvimento Infantil. É lá no Instituto que eu venho atuando e que eu venho recebendo crianças e muitas famílias, né, com a queixa do filho não comer, né? Então, hoje o Instituto recebe pacientes de todo o Brasil com essa queixa. Eles chegam lá querendo saber por que o filho não quer comer. Se comer é um ato instinto, inato, como muitos pais me perguntam, por que meu filho não quer comer? Eu achei que ia ser uma coisa natural ele comer, né? E foram anos e anos em busca dessas respostas a essas famílias. Porque muitas vezes, assim como muitos dos fonoaudiólogos, nós não consegui encontrar respostas. Por quê? Porque o meu olhar restrito de uma fonoaudióloga especialista, né, em motricidade, não era suficiente para encontrar as respostas, porque muitas vezes eu olhava para a boca das crianças, eu olhava para as questões orofaciais e não encontrava respostas que justificassem o motivo da criança não conseguir se alimentar ou não desejar, né, se alimentar. E foi necessário muito estudo, ir de encontro aos profissionais que são referência e que foram pioneiros nessa área, que se desenvolveu a princípio nos Estados Unidos. Então eu tive a oportunidade de ir várias vezes para lá, ter contato com quem foi o pioneiro, né, na dificuldade alimentar nos Estados Unidos. E com essas vivências e com a própria experiência clínica, com crescimento pessoal e também profissional, eu pude perceber que era necessário que eu ampliasse o foco da minha lente. Porque se eu continuasse com essa visão restrita que eu ainda tinha como fonoaudióloga, eu não conseguiria ajudar essas crianças efetivamente, né? Então, foi necessário aumentar, ampliar o zoom dessa minha lente para que eu pudesse desenvolver e aplicar e desenvolver mesmo o que eu chamo hoje de uma visão ampliada e integrada dos desafios alimentares das crianças. E é essa visão, é essa abordagem que eu venho hoje desenvolvendo e atuando no Instituto de Desenvolvimento Infantil. Durante esse percurso, eu tenho formado outros fonoaudiólogos e eu tenho recebido muitos e-mails de mães, literalmente com dúvidas e perdidas, sem saber o que fazer, já tendo procurado muitos profissionais, muitos especialistas em outras áreas e até dentro da fonoaudiologia, e muitas me pedindo material, bibliografia, referências nas quais elas pudessem se apoiar para encontrar um caminho que pudesse ajudá-las no percurso aí da jornada alimentar dos filhos. Então, eu convidei vocês hoje para esse webinário, para esse nosso bate-papo, para contar para vocês uma novidade. A novidade, posso pôr, Emily, a câmera? Emily? Emily? Isso, pode. Já Ótimo. está já tá vendo? Estamos vendo. Eu estou vendo, vocês estão vendo? Vocês conseguem ver a tela da doutora? Sim, sim. Pode seguir. Sim. Tá. E a novidade que eu queria contar para vocês é que eu acabo de escrever um livro com o título Por que meu filho não quer comer? Uma visão além da boca e do estômago. Esse livro já está na pré-venda pela editora Ideia. Esse livro é uma parceria minha com a Ideia Editora. Esse livro tem o prefácio do Dr. Ricardo Toma, que é um gastroenterologista pediátrico referência aqui em São Paulo, que foi um grande parceiro meu desde o começo. Na verdade, eu brinco que o Ricardo Toma foi o primeiro que começou a encaminhar essas crianças para mim, com a queixa de não comer, né? Eu brinco que ele preocupado dessa minha jornada aí nessa busca por entender essas questões. E tem a apresentação do doutor, né, do querido e referência, né, no assunto da nutrologia pediátrica, Dr. Mauro Fisber, né, que muito me alegrou e me deu uma honra muito grande em poder fazer a apresentação desse livro. Então, hoje eu conto um pouco para vocês sobre esse percurso, sobre alguns aspectos
que estão no livro e que eu queria compartilhar com as mães e com os profissionais da área de saúde. Esse livro ele foi escrito para as mães, mas ele atinge grande parte dos profissionais no sentido de ser o primeiro material que aborda essa visão ampliada e integrada no Brasil. Esse livro já tem a pré-venda no site da editora Ideia, então no site da Ideia, www.ideiaeditora.com.br, vocês já conseguem comprá-lo, né? Já está na pré-venda. O lançamento aqui no Brasil vai ser em março, né? Com data ainda não está agendada, mas assim que tiver, nós vamos enviar o convite para todos. Vai ser uma honra, uma alegria estar com vocês no dia do lançamento. Então vamos lá. Nesse instante, eu gostaria que você, mãe, ou você, profissional de saúde, se desconectasse de tudo que tivesse ao seu alcance, se possível, do seu celular, né, fecha a porta aí de onde você está, se conecta aqui agora, porque o nosso grande objetivo hoje, o mais importante, é tentar encontrar um caminho para ajudar o seu filho, para ajudar a criança que apresenta uma dificuldade alimentar. Essa aula é para mães e pais que estão comprometidos a trabalhar duro para ajudar seus filhos. Não é simples ter uma criança, um filho com um desafio alimentar. Os pais que estão me ouvindo sabem disso e eu compartilho com eles desse desafio e dessa dificuldade. Portanto, há necessidade desse comprometimento. Essa aula não é para mães e pais que buscam uma fórmula mágica. Muitas pessoas, muitas famílias chegam até mim querendo uma fórmula mágica, como se existisse uma pílula, como se existisse uma receita de bolo. Não há receita de bolo. E é isso que vocês vão, né? É isso que eu procuro conversar com vocês ao longo dessa aula de hoje. Vamos começar então pelas perguntas que me foram enviadas. Foram muitas perguntas e eu tentei separar em blocos para facilitar aqui a nossa aula. Então, por exemplo, vamos tomar como exemplo a pergunta de uma mãe que colocou: meu filho adora sopa creme de abóbora, mas só que ele não come abóbora em pedaços. Por quê? Meu filho tem dificuldade para mastigar. São muitos os e-mails de mães de todo o Brasil que relatam a dificuldade do filho para mastigar. E essa mãe ainda coloca: ele nauseia também quando vê, só de ver os alimentos ele nauseia. Ele teve doença do refluxo gastroesofágico quando pequeno. Será que isso pode ter interferência na aceitação dele agora aos alimentos? Outra relata, com mais dúvidas ainda. Meu filho parece ter interesse, mas ele sente náusea com o cheiro e ao ver os alimentos. Como é que eu faço? E há uma dúvida que é bastante frequente das mães: meu filho não aceita experimentar nenhum alimento novo. E algumas mães até colocaram: ele até se alimenta bem, tem um cardápio até que variado, só que ele só aceita aquilo. Nenhum alimento novo, quando viajamos, como vamos para a casa de familiares, ele não aceita nada. Então, por quê? Então, quando cada vez mais que eu recebo essas perguntas de mães de todas as partes, sempre nós recaímos sobre aquela incompreensão. Eu quero saber por que meu filho não quer comer. Eu não entendo isso me angustia, isso me traz tristeza, isso me traz frustração. Eu preparo tudo da melhor forma possível, com todo o meu amor. Já tentei todos os tipos de papas, já achei que a comida que eu fazia não era boa, fui pegar na casa da minha mãe, fui buscar na casa de outra amiga, já peguei do restaurante, mudei. O que eu faço? Por que ele não quer comer? Então, essa dúvida vai tirando a mãe do centro, vai deixando uma aura de preocupação, de angústia bastante difícil, o que acaba por dificultar ainda mais a resposta que ela precisa, ou a conexão que ela precisa ter com o filho nesse momento. Para vocês terem uma ideia, eu selecionei aqui algumas dúvidas, para vocês terem ideia e para que a gente possa compartilhar, criar realmente uma comunidade, para que a gente possa ajudar, unirmos as mãos, as forças para ajudarmos tanto essas famílias quanto os profissionais que atuam com elas. Então, só para vocês terem uma ideia, olha, esse relato de uma mãe: mora em Macapá, tem um filho de 3 anos de idade que não mastiga os alimentos, ele os engole direto, o que faz com que façamos sempre alimentos muito cozidos ou papas para que possa se alimentar. Ele teve problemas estomacais sérios no seu desenvolvimento, tais como esofagite e refluxo patológico, talvez desenvolvidos por uma alimentação inadequada nos primeiros meses de vida, pois era alérgico e intolerante à proteína do leite de vaca.
e identificamos isso tardiamente. E me pergunta, né? Será que é isso que causou essa dificuldade em mastigar os alimentos? Né? Outra coloca, mora no Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. Né? O filho já tem quase 3 anos e tem muita dificuldade com a mastigação. Ele apresenta vômitos frequentes com texturas de alimentos. Vocês teriam alguma indicação na região de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul? Isso é uma coisa que é muito frequente. Então, pensa, se a criança tem 3 anos, pela lógica, ela tem que mastigar. Pela lógica, ela deveria comer alimentos sólidos. Só que quando essa mãe oferta alimentos sólidos, essa criança desencadeia o vômito, né? Quando ela sente texturas, alimentos em pedaços. O que eu faço? Por que ele não aceita? Se ele não comer alimentos sólidos, isso vai ser um problema para ele? Gostaria de uma orientação, pois meu filho tem, eu não estou conseguindo chegar quantos anos, acho que 3 anos, e não engole alimentos sólidos. Mastiga e cospe. Recusa papinhas batidas, amassadas, come apenas danoninho e mamadeira. Então, essa criança fez uma recusa alimentar importante. Ela só aceita o danoninho e a mamadeira. Já levei em fono, terapeuta ocupacional, neuropediatra, pediatra e otorrino. Isso é um relato muito frequente dessas mães. Eu até chamo isso de a mãe fica perdida num labirinto da angústia. Ela procura todos os profissionais para tentarem ajudá-la a encontrar essa resposta e um caminho para que ela possa solucionar o problema do filho. Muitas, como essa mãe que relata aqui, já fez exame de sangue, ultrassom abdominal, ultrassom na moleira, porque a moleira ainda não fechou, fez audiometria e todos os exames estão normais. O que eu devo fazer? Já deu Apervitin para estimular o apetite, ainda quando tem muita fome ele não engole. Ou seja, com o estimulador ele aumentou o apetite, mas ele continua sem engolir. Fico transtornada, conto com sua orientação. Né? Aqui uma criança de 6 anos. Esse relato eu coloco porque existe uma falsa crença de que conforme a criança vai crescendo, ela vai comer. Né? Então, muitos profissionais da área de saúde ainda têm essa falsa crença. Né? Ah, deixa crescer que vai passar. Conforme ele vai crescendo, vendo as outras crianças comer, ele também vai aceitar. Essa mãe traz o relato de uma criança, de um filho de 6 anos, que nasceu muito bem, que se alimentava bem, foi amamentado, a mãe tinha muito leite, tinha tudo, as 1000 maravilhas. Só que quando foi fazer a transição para mamadeira, ele já não aceitou. Com 1 ano ele foi diminuindo e parando de comer e nunca aceitou nenhum alimento sólido. Faz náusea quando vê a comida, não gosta de nenhum contato, de beijos na face, vira a cabeça. A mãe já fez de tudo. E a mãe sempre coloca, né? Eu já fiz de briga a conversa, de afago a imposição. Então, quantas mães, né, que estão aí conectadas nesse momento podem se colocar nessa situação? Já tentei de tudo, já fui de castigo, já prometi muitos doces e balas, passeios, viagens para Disney e nada funcionou. Né? Até hoje, essa criança se alimenta com vitamina com leite, frutas e Pediasure. Pediasure é um composto. Né? Ela até mistura com leite, enfim, depois disso a gente conversa. Que é a única forma dela alimentá-lo. Ele toma essa vitamina 3 vezes por dia, no café da manhã, almoço e janta. Já levei em 3 psicólogos, nutricionista e pediatra, nada funciona. Então vejam o desespero dessas mães. O que eu digo para vocês, o que eu digo para essas mães é o seguinte: todas as vezes em que vocês forem alimentar os filhos de vocês e vocês perceberem que ele apresenta algum sinal de desconforto, isso é um sinal de comunicação. A criança, no momento que está sendo alimentada e ela tem uma reação como choro, ela empurra a comida, ela vira o rosto, ela bate na sua mão, ela trava a boca, ela está querendo dizer alguma coisa para você. Eu vou alimentar, ele sente o cheiro e tem náusea. O que ele está querendo me dizer com isso? Só que a mãe, na preocupação e na ansiedade, que é natural e que existe, de alimentá-lo, o que acontece? É como se ela não enxergasse nada disso. E ela vai fazendo o quê? Ela põe pressão para a criança comer. Ela distrai a criança para comer. Ela coloca a galinha pintadinha. Ela liga o DVD da porquinha preferida. Ela distrai a criança para alimentá-la. Então, nós não estamos aqui para discutir e para apontar culpados. A culpa não é da mãe. Muitas crianças estão na situação que estão graças ao esforço e ao incentivo da mãe. Nós estamos aqui hoje para ajudá-la a compreender por que
você precisa ter todas essas estratégias para ajudar seu filho. A gente está aqui para te dizer que todas as vezes em que você procurar rotas equivocadas para estimular o seu filho a comer, você vai estar contribuindo para uma relação negativa entre o alimento e o desejo de comer. Todas as vezes que você distrai seu filho para que ele alimente, você está diminuindo a percepção dele ao sabor. Você não está resolvendo o problema, você está criando um outro problema. Então, a ideia aqui hoje é que a gente possa conversar e compreender e se conectar para compreender. Eu estou alimentando meu filho, eu estou estabelecendo uma comunicação com ele. Toda vez que eu estabeleço uma comunicação com alguém, um fala, o outro responde. Tem os turnos da linguagem. Eu preciso entender o que essa criança, mesmo um bebê, está tentando me dizer. Né? Mais do que compreender o porquê, eu preciso entender quais são os sinais, o que ele está dizendo. Né? Vamos então agora compreender o que o seu filho pode estar compreendendo, pode estar querendo te dizer neste momento da alimentação. Seu filho pode estar querendo te dizer: eu não me sinto bem com quando eu como esse alimento. Então, quando a criança não se sente bem fisicamente com o alimento, isso é um aspecto muito importante. Por quê? Porque a saúde da criança desempenha um papel fundamental, essencial na decisão por sua alimentação. Então, seja essa dificuldade crônica ou aguda, ela impacta no desejo da criança comer. Então, vejam, se eu como e eu tenho um desconforto gastrointestinal, ou se eu tenho um desconforto gastrointestinal, meu intestino não está funcionando adequadamente, eu estou há mais de uma semana sem conseguir ir ao banheiro, eu não consigo comer, eu posso ter esse comportamento. Se eu como, e toda vez que eu como, eu tenho uma queimação, eu sinto dor, desconforto, eu não vou querer comer. Se eu estou num período de uma crise aguda, peguei um resfriado muito intenso, estou com uma virose, estou com uma esofagite, naquele período agudo, né, de doença, nessa condição aguda, eu não vou querer comer. Então, a criança pode recusar o alimento nessas fases exatamente por isso. Eu como, tenho até vontade, desejo, só que aquele alimento me causou um mal-estar, me causou uma alergia. Eu tive assaduras, brotoejas, eu tive um choque anafilático, eu vomitei, eu tive fortes cólicas abdominais. Opa, eu não me sinto bem quando eu como. Meu sistema cardíaco e respiratório não funciona bem. Eu me sinto muito cansado. Então, entre comer e respirar, eu fico com a respiração. Então, eu evito. Eu como pouco, eu paro. Então, o que o seu filho está querendo te dizer nessa situação? Outras crianças podem estar tentando te dizer que não conseguem comer isso. Por que o seu filho pode dizer que não consegue comer? Né? Porque toda criança, para comer, ela precisa de um sistema integrado de funcionamento neuromotor e sensorial. Então, pense, para eu comer, ou seja sugando, engolindo ou mastigando, eu preciso ter condições para realizar isso. Eu preciso de todo um aparato sensório-motor oral. Nossa, o que é esse aparato? Eu preciso de lábios adequados, eu preciso de uma língua com uma boa mobilidade e com uma sensibilidade que possibilite eu receber os alimentos. Se eu tenho uma sensibilidade oral muito grande, ou seja, se eu coloco o alimento na boca e aquilo me causa náusea ou vômito, eu não estou preparada para receber esse alimento. Né? E todo esse aparato sensório-motor oral, ele é influenciado e sofre as consequências das vivências sensório-motoras orais que a criança foi exposta ao longo do desenvolvimento. Então, muitas crianças chegam no instituto com a queixa, ou com a dificuldade, ou com uma família que não compreende porque a criança come, só que a criança não coloca nenhum objeto na boca. A criança não leva a mão à boca. Como ela levará um alimento? O simples fato de colocar água na boca, o simples fato de colocar o próprio dedo na boca, a faz sentir náusea. Ela vira o rosto, aquele estímulo é um desconforto. Então, o alimento, ele vai ser uma consequência dessa dificuldade sensorial que a criança está apresentando nesse momento. Se essa língua, como aqui a ilustração nos mostra, né? Muitas crianças não conseguem mastigar porque tem um frênulo de língua. Frênulo é essa membrana aqui que liga a ponta da língua ao soalho da cavidade oral. Então, se eu tenho um frênulo curto que não me possibilita lateralizar o bolo alimentar para um lado e para o outro, como é que eu vou mastigar? O alimento entra na minha boca, eu corto um pedaço e não consigo levar para os lados.
Então, ou eu cuspo, ou eu não vou conseguir engolir. Se eu for conseguir engolir, eu vou engasgar. Então, eu não vou comer. Então, sempre tem um porquê, uma razão pela qual a criança apresenta uma dificuldade para comer. Outras crianças podem dizer que se sentem desconfortáveis com o tipo de alimento. Essas crianças, algumas, elas podem apresentar uma dificuldade em integrar e processar o sistema sensorial. O que é o sistema sensorial? É a forma como nós identificamos os estímulos do ambiente. Então, como eu me sinto agora? Qual é a temperatura que está no corpo? Quais são os sons que você está ouvindo? O que você está prestando atenção no momento que eu estou lhe falando? Né? Como você está captando essa informação? Tudo isso chega de uma maneira única no nosso sistema nervoso central. Então, é muito importante você perceber como você ou como seu filho reage a esses estímulos. Ele se incomoda com barulho? Quando vocês vão à praia, ele evita sentar ou colocar os pés na areia? Quando cai algum alimento na mãozinha dele, ou espirra alguma coisa no braço, ele se incomoda e pede imediatamente para limpar, ou fica com as mãozinhas se agitando? Qual é o comportamento que ele tem frente aos estímulos? Às vezes tem crianças que tampam os ouvidos na presença de um ruído, né? Tem crianças que simplesmente, quando sentem o cheiro de algum alimento ou sentem um cheiro diferente, sentem náusea. Então, como seu filho reage aos diferentes estímulos do ambiente? Isso tudo por quê? Porque a forma como ele integra esses sentidos, esses estímulos sensoriais, impacta na alimentação. Comer é o ato mais sensorial que existe. Nós usamos todos os sentidos do nosso corpo. Então, uma criança que não interpreta bem ou que tem um déficit nesse processo sensorial pode impactar na alimentação dela. Então, não adianta eu ficar lutando para que ela comer, eu preciso fazê-la sentir-se confortável, né? Algumas crianças podem nos dizer, né, eu tenho medo de comer. As emoções impactam nas nossas vidas e mudam o nosso comportamento. Geralmente, existe um gatilho que desperta uma reação. Então, por exemplo, quando eu vejo a mamadeira, eu lembro daquela sensação de desconforto que eu tinha. Esse é um gatilho. Isso desperta uma reação. Eu não quero sentir aquilo que eu sentia. E aí eu fico aversiva àquilo. Eu não quero, não vou. Mas como? Ela não sente mais dor. Aquilo já passou. Mas o que os pais precisam entender é que, mesmo após qualquer uma das condições médicas associadas à dor já ter sido tratada, algumas crianças continuam a recusar o alimento, uma vez que elas nunca mais, né, nunca comeram e não aprendem que comer já não provoca mais dor. Então, é comum, por exemplo, eu tive o ano passado um caso de uma criança que ficou 15 dias internada num grande hospital aqui em São Paulo com uma inflamação no duodeno. Então, foi uma criança que apresentou um padrão de recusa alimentar por essa inflamação, né, nessa região do intestino. Então, ela teve que fazer uso de sonda, ela teve que ter outra via de alimentação, porque ela não conseguia se alimentar por via oral, porque ela tinha todo esse desconforto gastrointestinal. A inflamação foi tratada, ela ficou 15 dias, recebeu todos os cuidados, e os exames mostravam que ela estava ótima para retirada da sonda e introdução da via oral. Só que ela não aceitava. O simples fato dela ver a mamadeira a fazia entrar num desespero e numa situação de recusa que ninguém conseguia compreender, né? Então, muitas crianças, frente a um gatilho, frente a uma memória ruim, podem manter o padrão de recusa. E aí, como elas não aceitam, né, se alimentar, elas também não aprendem que não dói mais, que não vai sentir aquele desconforto, né? Algumas crianças, elas têm um temperamento mais forte, né? E algumas dizem pra gente, eu não quero assim, eu quero do meu jeito. Então, o temperamento da criança é um aspecto que já está bem descrito na literatura com relação à dificuldade alimentar. Existe uma forte relação entre crianças com temperamento mais forte e inflexível e dificuldade alimentar. Várias pesquisas já nos mostram isso. As crianças com um padrão mais de recuso ou de maior seletividade alimentar, elas são crianças extremamente inteligentes, têm forte desejo para descobrir as coisas em seu próprio tempo e à sua maneira.
e elas se sentem facilmente frustradas e expressam seus sentimentos, né, suas emoções de um modo muito intenso. Então, da mesma maneira que ela quer o brinquedo dela, daquele jeito, na hora que ela quer a comida que ela quer, do jeito que ela gosta, no local em que ela aceita. Então, cada criança é única e cabe a nós, aos pais, né, identificar isso e aprender a lidar com a criança. Nesse ponto, eu queria levá-las a uma reflexão. Você, enquanto mãe, ou ainda até agora estendendo aos profissionais da área de saúde, você busca o ideal ou o que é possível para o seu filho? Você está sempre em busca de valorizar as potencialidades dele ou você foca nas dificuldades que seu filho apresenta? Você possui estratégias para motivá-los? Você se sente, nesse momento, com força, com energia, para criar estratégias para motivar o seu filho? Você acha que faltam ainda algumas habilidades para seu filho aprender a comer? Ou ainda, você consegue identificar se seu filho tem um incômodo, algum desconforto para beber e comer com conforto e segurança? Você, nesse instante, é capaz de apoiá-lo e encorajá-lo a vencer o medo que ele apresenta frente aos alimentos e, com isso, se relacionar de uma forma mais positiva com os alimentos? Então, agora, nesse momento, eu quero te convidar a repensar e pensar em algumas estratégias para que você consiga ajudar seu filho. Vai ser muito importante você conseguir tornar a refeição do seu filho um momento de aprendizado. Comer é um ato aprendido. Como qualquer ato aprendido, ele precisa ser estimulado. Ele precisa que a criança tenha habilidade para comer, para aprender a comer. A alimentação ela é só inata nas primeiras semanas de vida, depois ela é um comportamento aprendido. E todo comportamento aprendido precisa de motivação, precisa de interesse. Pensa você quando você precisa aprender algo novo na sua vida. Quem está preparado para aprender algo novo? Né? Trazer algo novo. Eu sempre falo esse exemplo para os pais. Se alguém chegasse para você hoje e dissesse, olha, é o seguinte, eu te matriculei na aula de mandarim. Você precisa aprender mandarim, porque o mundo agora, a China está uma superpotência, tudo vai mudar, você precisa aprender mandarim. O quê? Eu? Mandarim? Para quê? Quero aprender isso. Qual é a utilidade? Mas, se por trás dessa fala existir uma motivação, seu marido, você vai ser transferida para a China, vai ter que levar seus filhos e eles não sabem se comunicar e vão depender única e exclusivamente de você para fazer essa comunicação e esse contato nas escolas, com as outras pessoas. Será que isso por si só não seria uma motivação? Ok, vamos lá, vamos aprender o tal mandarim. Então, há de haver uma necessidade, há de haver uma motivação intrínseca para qualquer um de nós. Motivar alguém é um aspecto muito importante e muito difícil também, porque a motivação é interna, ela não é dada pelo outro. Né? Quantas vezes a gente ouviu na história as pessoas dizerem, eu prefiro morrer a fazer isso? Quantas vezes a gente ouviu isso dentro da própria história da humanidade? Não tinha motivação, não vou fazer. Né? E por quê? Porque às vezes era uma mudança, algo novo que tinha que ser implementado. Então, isso é bastante importante, né? A motivação. E a motivação passa por você favorecer as habilidades para a criança comer com conforto e segurança. Eu quero motivá-lo, mas quando ele vai comer, ele tem náusea. Então, eu distraio, né? Qual a motivação? Se toda vez que eu vejo o prato, eu sinto vontade de vomitar. Se eu engasgo quando eu como, né? Então, toda essa motivação é necessária, mas para que eu consiga motivar essa criança, eu tenho que ter habilidades, né? Para poder comer com conforto e ter sucesso nesse aprendizado. Senão ela começa e desiste. Então, como buscar essa motivação? O primeiro passo, eu sempre falo, né? São as mães, né? As mães muitas vezes chegam depois desse percurso intenso, né? Já sem esperança, sem uma condição mínima de um equilíbrio emocional. Né?
Então, o primeiro passo é você se equilibrar. Eu sempre uso aquele exemplo, usei no e-book, né, de como expandir o cardápio do seu filho, quando a gente está no avião, né, fazendo uma viagem, e vem seguem aquelas orientações, né, da comissária, dizendo que em caso de despressurização, né, as máscaras vão cair, mas põe primeiro em você, puxa a alça e põe, né, põe a máscara e fixa na cabeça. E depois coloca na criança. Por que isso? Porque se eu não estiver bem, eu não tenho como criar estratégia nenhuma para o meu filho. E aí cada um vai encontrar estratégias que possa se equilibrar. Né? Nos Estados Unidos, nós fazíamos um relaxamento com as mães antes do momento da refeição. Nós trazíamos o foco e a mente da mãe para o momento presente, para que ela pudesse se conectar com o filho e estar atenta aos sinais de comunicação que ele apresenta. Porque quando você não está em equilíbrio, quando o seu pensamento está, ele vai comer, se ele não comer, o que vai acontecer no futuro, quando ele vai comer o bife, ele não mastiga, ele não vai falar, você perde a conexão com o seu filho naquele momento da alimentação. É muito importante que você compreenda qual o seu papel na divisão de responsabilidade com o seu filho, né? Compreenda o seu papel e aprenda a dividir responsabilidades. Então, a gente trabalha muito hoje com o conceito de divisão de responsabilidade, que é, aos pais cabe o que ofertar. Então, você sabe o alimento que causa conforto, que é nutritivamente nutritivo e adequado para o seu filho. Você sabe o local onde é o ideal, se ele tem que estar numa cadeira adaptada, se ele tem que estar visualizando o prato, sem distração, né? E ao filho cabe o quê? Comer. O quanto ele vai comer é uma responsabilidade dele. Eu não tenho como aumentar o volume que a criança come. Eu posso melhorar, né, a dieta, eu posso fazer dietas hipercalóricas, no caso, com a ajuda da nutricionista, do nutrólogo e do pediatra, caso haja necessidade. Eu posso fracionar a alimentação, mas eu não consigo fazer com que ele coma quanto eu quero. Quando eu interfiro, quando eu ultrapasso essa barreira, eu prejudico a criança. Porque aí sim eu causo uma aversão, eu causo um desrespeito, eu causo um desprazer com o momento da refeição. Né? Um aspecto importante, se você tem um filho com dificuldade alimentar, faça refeições em família. Né? Muitas crianças que apresentam dificuldade alimentar não realizam refeições em família, muitas delas, né? Elas são tiradas desse momento para serem alimentadas. A refeição em família promove todo esse compartilhar, né? A criança vai compreendendo que comer não é apenas se nutrir, comer é estar junto, comer é compartilhar, comer é um ato social, né? E não necessariamente apenas comer, né? Se nutrir. Então, nesse estar em família, nessa comunhão em família, que a gente vai começar a motivar a criança. Ela vai começar a aprender que eu mastigo, que eu como. Lembre-se, hábitos alimentares são comportamentos aprendidos. Então, o que tem à mesa? O que meu pai come, o que eu como? Se eu tiro essa criança da mesa, como eu vou conseguir motivá-la? Se eu já levo um prato pronto para ela com aquilo que eu sei que ela vai comer, né? Então, em que momento que eu vou conseguir expor a criança a um ambiente facilitador, né? Aprendam juntos e de forma lúdica sobre os alimentos. Então, sempre que você puder trazer o seu filho para uma situação de aprendizado, seja levando para cozinhar, seja comprando algum alimento, seja envolvendo no preparo da alimentação, você está motivando o seu filho, sem a pressão para comer. Né? O grande problema dos pais é que, né, de todos nós, é que às vezes a nossa intenção já é com que ele coma. Não, eu quero que ele brinque com a comida, eu quero que ele se aproxime da comida, dos alimentos, porque é nessa interação que de repente ele olha, fica curioso e tenta, né, vivenciar aquela experiência sensorial. Né? Mas a partir dele, a vontade tem que ser intrínseca. Nosso papel é só motivá-lo. Né? Valorize cada passo. Isso é bastante importante. Você tem que pensar na jornada alimentar do seu filho como uma jornada, né? Como uma grande viagem. Se eu ficar pensando quando eu vou chegar, né, aonde eu vou chegar, o local em que eu vou chegar, eu vou perder toda a paisagem desse percurso.
Eu sei que muitas vezes essa paisagem, às vezes tem algumas tempestades, as nuvens ficam pretas, chove e a gente não sabe onde se abrigar. Mas é necessário sempre, que mesmo nesses momentos de muita tempestade, que você se conecte com você mesma e você consiga vislumbrar esperança, né? Eu sempre falo para os pais, não é fácil, mas nós temos que ter esperança e dar um passo por vez, né? Conseguir olhar o que há de bom, o que nós conseguimos, né? A gente até começa a colocar e fala para os nossos amigos, o primeiro convidado à mesa tem que ser a felicidade. Se a felicidade não vem, a gente não consegue sorrir, a gente não consegue dar o próximo passo, né? E a felicidade depende da gente, não depende do outro. Esse aprendizado, eu já falei bastante aqui, necessita de motivação e de curiosidade, né? Então, como eu consigo motivar e deixar o meu filho curioso com os alimentos, né? Um outro aspecto essencial, né? Compreenda as preferências sensoriais do seu filho. O que é isso? Todos nós temos preferências com relação aos alimentos. Então, uma preferência sensorial. Eu prefiro alimentos mais quentes. Eu prefiro alimentos mais úmidos. Eu gosto de purê. Não. Eu já gosto quando tem aquela casquinha. Já gosto de coisa mais crocante. Eu detesto bolo. Eu já gosto de torta, coisa mais seca, coisa cremosa, bolo com recheio. Não gosto. São preferências sensoriais que todos nós temos. E o seu filho também tem. E para que a gente consiga ajudá-lo, nós precisamos identificar quais são essas características. Outro aspecto importante, não será uma ação, e sim várias ações que vão motivar seu filho a querer expandir o cardápio e querer ampliar. Então, muitas mães me perguntam, se eu colocar na escola ele vai comer mais? Ou melhor? Se eu mudar de fornecedor de alimento, ele vai comer melhor? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Se eu passar a fazer todas as refeições em família com ele, vir almoçar todo dia, me esforço, saio, chego do trabalho correndo para fazer a refeição com ele, mas não está adiantando nada. Ou seja, não é um dia, não é uma ação, são várias ações, é o conjunto dessas ações que vão fazer com que você possa ajudar o seu filho a expandir o cardápio dele. Eu peço aqui, vamos voltar um pouco da atenção para as preferências sensoriais do seu filho. Por que isso? As características sensoriais dos alimentos, eles interferem na aceitação que a criança tem pelos alimentos. Então, se você pensar, quais são os fatores que mais interferem na aceitabilidade por um alimento? Seria a aparência, o sabor e a textura. Então, veja, se eu olho esse alimento que vocês estão colocando aí, ostras frescas, uma iguaria para muitas pessoas, para outras, eu não consigo comer isso. Eu coloco na boca, tenho que sugar, engolir, isso é aversivo para mim, jamais vou comer. Outras pessoas consideram isso um manjar dos deuses. Isso é individual. Eu gosto de jiló. Esse gosto amargo na minha boca, nem pensar. Eu adoro batata frita, aquele croque. Tudo que faz croque me estimula de uma maneira, o som, a percepção sensorial, o movimento que a minha língua faz, me dá muito prazer. O seu filho também tem isso. Ele também tem preferências que precisam ser respeitadas. E o mais importante é vocês compreenderem que essas características interferem no sabor, interferem no prazer da criança comer. Aquela pergunta lá no começo de uma mãe que mandou para mim. Meu filho gosta de creme de abóbora, mas não come abóbora em pedaços. É totalmente diferente. Põe uma sopa creme na sua boca. Imagine você comendo. Todo mundo que consegue imaginar comer uma sopa com creme. Agora pegue um creme de mandioquinha ou mesmo creme de abóbora. Aquela substância lisa, sem nenhuma textura, entrando na sua cavidade oral, se espalhando por toda a boca, você tendo que juntar tudo aquilo, elevar, pôr para cima da língua e deglutir. Veja os movimentos e aquilo permeia toda a sua cavidade oral. Agora você pega um pedaço de abóbora, um pedaço de mandioquinha cozido e coloca dentro da sua boca. Você pega aquele pedaço, você tem que lateralizar para os dentes para começar a mastigar, aquilo amolece, espalha, gruda. É igual? Não é igual. Então, compreenda que é o mesmo alimento, mas
o aspecto sensorial é diferente. Meu filho adora batata frita, mas nem pensar em comer um purê. Muitas pessoas não gostam. E não vai adiantar você querer ficar insistindo muitas vezes. É preciso que você busque a motivação pela forma de apresentação que ele aceita. Gradativamente, você dando condições sensoriais para ele aceitar outros alimentos. Porque senão você fica insistindo num alimento, numa textura, numa forma de apresentação que ele não tolera, que ele não sente conforto. E voltando, comer é um comportamento aprendido. Para eu aprender, eu preciso ter conforto. Para eu aprender, eu preciso ter interesse, motivação. Aquele purê na minha boca, aquela abóbora espedaçada, me causa náusea. Eu tenho sensibilidade, então eu não quero comer. Então, isso é um aspecto muito importante, que vocês devem identificar. Né? Qual é o paladar? Essa criança gosta de qual? O que motiva? O que brilha o olhinho dele? Né? Não gosto de nada, mas sempre tem alguma coisa que algumas crianças realmente têm um padrão mais recusa, mas muitas vezes a gente consegue identificar alguma coisa, alguma preferência, alguma coisa que, de alguma maneira, a criança olha para você diferente, um cheiro, uma cor, um sabor ou uma textura. Temperatura também, tem crianças que gostam de temperaturas extremas, tem crianças que não toleram nada gelado. Então, identificar isso vai ajudá-la a perceber como expandir, por onde começar, que muitas vezes as mães se sentem perdidas. E aí vem de novo a pergunta, né? Por que meu filho não quer comer? Espero que nesse ponto da aula você já esteja um pouco mais tranquila com relação a isso, né? E reflita e comece a pensar a partir de agora que comer envolve aspectos que vão muito além da boca e do estômago, né? Comer é complexo, né? Tire a culpa que muitas vezes você sente pelo seu filho não comer. Não depende de você. É um conjunto de fatores que estão envolvidos no ato de comer. Por isso, para a gente ajudar essas crianças, para você ajudar seu filho, há necessidade de você ampliar também, integrar a sua visão. Por que ter uma visão ampliada e integrada vai te favorecer a ajudar o seu filho? E quem é profissional de saúde também vai conseguir ajudar essas crianças que chegam para nós. Porque quando você deixa de olhar apenas para a boca da criança, você consegue promover condições e habilidades para a criança se sentir motivada e curiosa. Para a criança ter condições de se relacionar com o alimento sem a pressão para comer. Né? Quando você percebe que a família é bastante importante, que a família é um agente que, quando compreende a dificuldade do filho, é capaz de ser um agente transformador desse aprendizado. Porque a família precisa compreender, ela faz o melhor que ela pode. Né? Julgar a família, dizer que a culpa é da mãe, que já não tentou, que se deixar sem comer vai ver que ele vai comer. Isso não é ajudar. Né? Ajudar é realmente tornar essa família lúcida, né, das dificuldades do filho e compartilhar com ela esse trilhar, que não é fácil, dar a mão mesmo para essa família. Né? Uma visão ampliada necessariamente precisa considerar os pensamentos, os sentimentos e as crenças que você tem enquanto mãe da alimentação do seu filho e que impacta no desejo dele comer. Né? Então, quais são os meus sentimentos no momento que eu vou alimentar meu filho? Eu já sei, ele vai vomitar, já pego o balde, o pano e sento. Ele vomita. Então, o que eu acredito? Né? Qual a minha crença? Eu acho que para ser uma boa mãe, a criança tem que comer tudo. Boas mães, os filhos comem tudo. E qual é a pressão que eu sinto nesse instante que eu vou alimentar meu filho? Eu sinto que ele precisa comer, senão ele não vai falar. Então, quais são as crenças que você tem que podem impactar? Isso precisa ser limpado, isso precisa ser conversado, né? Porque crenças são automatismos. Mesma coisa, eu já falei aqui em outras aulas, eu tenho medo de cobra, eu cresci ouvindo que cobra morde, que cobra pica. Então, em qualquer momento que eu olhar e ver uma cobra, eu vou dar um pulo para trás, eu vou me amedrontar. Mesmo que você diga para mim, essa cobra é boazinha, ela não faz nada, esquece, ela é de estimação, criada lá em casa. Não, eu não quero, muito obrigada. A crença, ela nos move, ela direciona o nosso comportamento e o nosso olhar. Então, tudo isso a gente precisa rever e pensar. Foi para isso que eu escrevi esse livro, para trazer para vocês essa visão ampliada, que eu hoje tenho certeza que ela vai muito além da boca e do estômago.
E graças ao sucesso que a gente tem conseguido com muitos pacientes que chegam ao Instituto hoje, nós podemos afirmar e dizer que quando a família se compromete, quando são identificadas as reais dificuldades dessa criança, nós conseguimos ajudá-la a caminhar não para o ideal, porque ideal não existe, né? Ideal é uma falsa crença, mas o que é possível para ela. Nosso grande desejo é que a criança consiga se alimentar com conforto, com segurança, que ela seja capaz de fazer refeições mais felizes, mais tranquilas, em paz, né? Que a mãe, o pai, a criança possam ter realmente a verdadeira comunhão no momento da alimentação, né? E tirar essa pressão, né, do ideal, do que tem que ser, né? Quando nós ampliamos o nosso olhar e conseguimos unir forças para ajudar essa criança, sempre identificando causas orgânicas, sempre identificando as dificuldades sensoriais, eliminando todos os fatores que impactam no desejo da criança comer, nós acreditamos que podemos fazer a diferença na vida dessas crianças, como já temos feito, cumprindo a nossa missão aí de amparar e ajudar. Então, só retomando, o livro já está na pré-venda no site da Editora Idéa. O site é www.ideaeditora.com.br. O lançamento será em março, todos vocês serão avisados. Eu peço que, se você gostou dessa aula, se você achou que isso fez sentido para você, compartilhe. Compartilhe com mães que vivem a mesma situação que você. Nós precisamos construir uma rede, uma comunidade de pessoas que comungam dessas ideias e que conseguem, né, acreditar e seguir em frente com esse olhar, sem julgamento, sem culpas, fazendo o que é possível e tornando a refeição dessas crianças menos penosa, né, mais alegre, mais feliz, dentro daquilo que é possível para ela, né, sem julgamentos e focando sempre no que é possível, né? O nosso e-mail é contato@institutoinfantil.com.br. Nós estamos em todas as redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube. Temos alguns vídeos, se você quiser assistir, de mães que, devido à enorme gratidão pelo trabalho que foi realizado e pela felicidade de ver os filhos se alimentar, compartilharam, né, a história, compartilharam a jornada. Então, se vocês quiserem observar no livro, também eu conto o relato de várias mães, né, tem um depoimento de várias mães que conseguiram identificar e tiveram respostas para as dúvidas que tiveram, e caminharam duro e trilharam, nenhuma disse que foi fácil, né, todas relatam, né, o quanto foi duro, o quanto necessitou de um investimento de tempo, de energia, mas que foi possível. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, né, da esperança e desse olhar ampliado que vai possibilitar a gente olhar para essas crianças e tratá-las e ajudá-las de uma outra maneira. Hoje em dia, nós sabemos a pressão que tem sobre a nossa cabeça, sobre a necessidade de uma alimentação saudável, são as mídias sociais, é a escola, é o pediatra, é a coleguinha do lado, é a mãe do amiguinho, né? Todo mundo pressionando para saber o que come, por que come, né? A necessidade de um prato colorido, de um prato com 5 cores. Então, essas mães que não são capazes, né, de proporcionar isso para o filho, não que elas não sejam capazes, me perdoem, mas que apresentam, né, filhos com desafios que os impossibilita de ter esse prato famoso, prato colorido com 5 cores, elas sofrem muito. Então, se a gente puder compartilhar, marque os seus amigos, marque as suas amigas, marque aquelas pessoas que você sabe que já sofrem porque o filho não come, ou que estão procurando um caminho, uma luz, né? Nós publicamos todos os domingos conteúdo novo. O objetivo realmente é divulgar, é informar, para que mais mães tenham acesso a essa visão e o conhecimento desse trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Brasil.